Procuradoria-Geral da República já reagiu sobre a detenção de Manuel Chang. Autoridades da saúde na Beira alertam para a necessidade de observância de cuidados com higiene durante o período chuvoso. Já há soldados detidos em conexão com tentativa de golpe de Estado no Gabão. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. São no total 18 arguidos constituídos pela Procuradoria-Geral da República em conexão com o caso das dívidas ocultas. Este é um assunto para acompanhar neste jornal. Por ora, pelo menos 7 pessoas foram mortas no ataque registrado ontem no distrito de Nangade, norte de Cabo Delgado. Trata-se do primeiro ataque armado contra uma viatura de transporte de passageiros. Domingo sangrento em Cabo Delgado. Pelo menos 7 pessoas que seguiam numa carinha de caixa aberta foram mortas na manhã de domingo no primeiro ataque contra uma viatura de transporte de civis. O ataque ocorreu no distrito de Nangade, quando um grupo armado interceptou uma carinha de transporte de passageiros na estrada que liga a Vila Distrital de Palma e o posto administrativo de Pundanhar. Depois de forçar a paragem da viatura através de tiros, o grupo ordenou que todos os ocupantes abandonassem a carinha, tendo decapitado o motorista com recurso a katanas, 6 passageiros, a maioria mulheres. A polícia em Cabo Delgado ainda não se pronunciou sobre este ataque, o primeiro que é dirigido contra uma viatura de transporte de passageiros. Já no sábado, os insurgentes atacaram a aldeia de Musemuco, na parte continental do distrito do Ibo, mas sem registro de vítimas humanas. Fontes contactadas pela STV indicam que no mesmo dia as forças de defesa e segurança capturaram supostos integrantes do grupo que desde outubro de 2017 está a criar terror nos distritos do norte de Cabo Delgado. O grupo intensificou os ataques nos últimos meses, forçando várias comunidades costeiras de Macomia e outros distritos a abandonar as suas aldeias. Em outubro do ano passado, iniciou o primeiro julgamento de pessoas acusadas de envolvimento nos ataques armados, num total de 189 arguidos. O julgamento deverá retomar com a audição de declarantes, segundo apurou a STV, junto do Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado. Em dezembro último, o Ministério Público acusou mais 5 pessoas de participação nos ataques, com destaque para o empresário sul-africano André Hanekom, de 60 anos, apontado como financiador, logístico e coordenador dos ataques. O Ministro da Defesa desdramatiza os ataques que estão a resultar na morte de civis em Cabo Delgado e diz que as forças de defesa e segurança estão a tomar o controlo da situação, daí que instituições do Estado não estão a ser alvo dos insurgentes. Essas atividades dos malfeitores começaram dia 10 de outubro. E desde que elas começaram essas suas atividades, as instituições do Estado estão a funcionar normalmente. É verdade, eles assassinam populações nas aldeias, roubam os seus bens, isso está a acontecer. Eu vou dizer mais, quem são os malfeitores? Não apresentam as suas caras. E são jovens que estão sendo aproveitados, por questão de desemprego. Então são enganados que vamos para Palma por causa do emprego, mas não chega a Palma, são desviados para o mato e são treinados. Outros são aqueles que dizem que nós somos muçulmanos, mas eles não recrutam praticamente os muçulmanos, porque o muçulmano que conhece não pode de nenhuma maneira ir à mesquita calçado, ir à mesquita sem seguir aquelas regras em que deve lavar as mãos, mas esses entram. Mas como não são muçulmanos, são jovens que não entendem, eles aceitam, por isso anda muçulmano, como muçulmano, é nenhum Alcorão que fala de que deve matar pessoas. Agora o esforço que as forças de defesa e segurança estão a empreender é de poder impedir para que eles continuem com essas atividades. Se recordar, eles estão a realizar essas ações em 4 distritos.
Mas no ano passado houve mais o 5º distrito, que é de Kisanga. Portanto, durante um ano estão a circular naquela zona. Logo, a conclusão é que há esforço das Forças de Defesa e Segurança. 170 mil jovens serão recenseados este ano para o serviço militar. O ministro da Defesa Nacional, que dirigiu a cerimónia central que teve lugar em Manica, vincou a necessidade dos jovens aderirem ao processo com vista à defesa da soberania nacional. Foi perante dirigentes aos vários níveis e a população que o ministro da Defesa Nacional orientou em Gondola a cerimônia de lançamento do recenseamento militar, tendo referido que os jovens têm estado a compreender a importância de servir a pátria, daí que as metas têm estado a se ultrapassar nos últimos anos. Estes resultados revelam o elevado índice de crescimento da consciência patriótica dos jovens que, de forma exemplar, vem compreendendo com responsabilidade a importância do cumprimento do dever patriótico e cívico. Queremos agradecer pela escolha da nossa província para acolher esta cerimônia de lançamento oficial do recenseamento militar, por servir de facto uma demonstração da nossa responsabilidade, a província de Manica de uma maneira geral, para com o processo de consolidação da unidade nacional e também da defesa da nossa soberania como um Estado independente. Por outro lado, Salvador Mtumuke referiu que o recenseamento ora lançado não visa apenas o cumprimento do serviço militar, mas também o serviço cívico lançado em 2009. O serviço militar difere-se do serviço cívico pelo facto de este último ser um serviço paramilitar e não se cumpre nas unidades militares, ou seja, nos quartéis das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, agrega jovens em missões de natureza civil que visam a construção, o desenvolvimento econômico e social do país. Na ocasião, o ministro da Defesa Nacional e o governador da província de Manica procederam ao recenseamento de 2 jovens para o serviço militar, que engloba todos os cidadãos nascidos no ano de 2001, bem como os que não puderam fazer anteriormente, desde que não tenham ultrapassado 35 anos de idade. As autoridades de saúde na cidade da Beira alertam para a necessidade de observância de cuidados com a higiene, de modo a evitar doenças hídricas. O alerta deve-se às chuvas que caem naquela cidade. Sempre que as chuvas decidem fazer uma visita, o alagamento de algumas casas e ruas na cidade da Beira denunciam o trabalho que ainda precisa ser feito na área de saneamento. Enquanto a higiene nesta época é fundamental, em alguns bairros deixam muito a desejar. Pedimos que o governo melhorasse as condições da nossa estrada como está e entulhar essas estradas, deve ser estrada minimamente em boas condições. Nunca saímos adequados de casa ao serviço, devemos usar a roupa no meio da estrada e como vão ver água, para nós provoca filárias e muitas doenças logo ao lado do lixo. Até isso provoca problema de encher pé, sair ferida, filária, provoca por causa dessa água cheia. Então pedir ajuda da areia e entulhar aqui para nós não vender na água. Não temos dinheiro de entulhar, estamos pedindo muito mesmo. Face à situação, as autoridades de saúde alertam para os cuidados a ter em conta, de modo a evitar doenças hídricas comuns nesta época. Quando vamos distribuir, a certeza, falamos de higiene corporal, higiene familiar e higiene social. É por isso que estamos a dizer, temos muita gente capacitada para fazer face a essa parte de higiene e saneamento. Porque sem higiene e saneamento nunca podemos vencer as doenças diarreicas nessa cidade. E para este fim estão em curso, no seio das comunidades, trabalhos de sensibilização em prol de cuidados de higiene. Ainda na Beira, cada vez mais crianças a brincarem à pesca e capturam peixe para consumo nas valas de drenagem. As autoridades dizem tratar-se de peixe impróprio para consumo e deixam alerta sobre os perigos. Pesca nas valas de drenagem já se torna frequente na Beira.
sobretudo quando chove. A nossa reportagem viu de perto esta segunda-feira algumas crianças a pescar na vala de drenagem no bairro do Mataquane, estando expostas a todo tipo de perigo. Estou a pescar aqui macacana. É para que esta macacana? Fazer caril. Quero fazer caril em casa. E não sabe que é perigoso pescar aqui? Não. Há quanto tempo tem estado aqui a pescar? Eu, desde antes de ontem, estou a pescar. Tem medo de cair aqui? Não, Não. não. Quantos peixes já pescou? Não conto, já peguei muito. E esses peixes é para quem? Vender. Hoje vamos comprar. Sim. E tu não sabes que é perigoso pescar aqui? Isto é uma vala de drenagem, não é saudável comer as coisas que saem daqui. Tu sabes de onde é que vem essa água? Da praia. Estes peixes, para além de serem consumidos, também são comercializados. O vereador de saúde fala dos perigos desta ação. Chamar a atenção às pescas que estão a fazer crianças nas valas de drenagem. É um perigo porque essas crianças, na brincadeira, podem cair na vala. E a vala de drenagem está cheia de água neste momento porque a maré também está a subir. O peixe que tiram lá é um peixe infectado, porque nunca pode ser peixe comestível da vala de drenagem. Então apelamos às pessoas que comprem esses peixes, que deixem de comprar, porque estão a comprar doença diarreica para as suas próprias casas. Estamos ainda na Beira, onde 3 corpos foram encontrados esta segunda-feira na praia de Estoril. Presume-se que as vítimas tenham sido arrastadas até ao local pelas águas do mar. O Serviço Nacional de Salvação Pública na cidade da Beira diz que as 3 pessoas foram encontradas já sem vida na praia do Estoril por pescadores e têm idades compreendidas entre 11 a 12 anos. 2 das vítimas já foram identificadas pelos respectivos familiares. E chegado no local, encontramos os corpos e fez-se toda a perícia. E depois removeu-se os corpos para a morgue do Hospital Central da Beira. O Serviço Nacional de Salvação Pública presume que as vítimas tenham caído de um desaguador das valas de drenagem e arrastados para o mar. 2 são de fora da Beira, só vinham para aqui para vir passar férias. E se calhar, junto com os amigos, os irmãos acabaram indo passear até no desaguador e acabou causando essa catástrofe. Neste momento, os bombeiros estão a trabalhar no sentido de encontrar o 4º corpo, que também terá desaparecido nas mesmas circunstâncias. Arrancaram hoje os exames de admissão para 3 universidades públicas, nomeadamente UEM, Unilúrio e Unizambeze. Esta vez esteve na UEM, onde os candidatos foram submetidos a exames de Biologia, Desenho e Inglês. Concentração. Muita concentração. E não é para menos. É através desta prova que os candidatos poderão ser admitidos para a mais antiga instituição de ensino superior no país e, por via disso, seguir os respectivos sonhos. Rostos virados para os iniciados, sem margem para qualquer tipo de distração. Aliás, tal seria impossível porque estão montadas equipas para controlar qualquer movimento estranho dos candidatos. No fim, as caretas feitas pelos candidatos eram bem distintas. Uns alegres até a sorrir. Não vale a pena, bati. E outros nem por isso. Mas para todos, o exame deu para fazer, asseguram. Israel é nigeriano, está em Moçambique já há 7 anos. Sonha em abrir um escritório de tradução no país e, para isso, fez o exame de inglês, para quem foi facílimo. Muitas pessoas têm documentos em português e querem traduzir para inglês. Foi sempre meu sonho. Concorri na primeira vez, não consegui e agora acho que terei sucesso. O caso da Otília é diferente. Seu sonho era ser médica, mas vai fazer tradução porque acha que é o mais fácil para ela. Eu acho que é uma oportunidade para, pelo menos, eu fazer logo inglês e conseguir admitir. E eu gosto de inglês, tenho experiência, sim.
Núria também queria ser médica, mas viu que o seu talento era mesmo com a construção civil. Por isso, esta segunda-feira, esteve a fazer o exame de desenho e saiu muito otimista. Ainda falta a segunda parte, sim. Construção civil, por quê? Foi uma inspiração. Estes são alguns exemplos dos mais de 29.154 candidatos que disputam 4.870 vagas na Universidade Eduardo Mondlane. O idoso de 62 anos de idade está detido no Comando Distrital de Boane, indiciado de tráfico e tentativa de venda do seu cunhado por 3 milhões de meticais. De acordo com o porta-voz da Polícia da República de Moçambique na província de Maputo, Fernando Manhissa, o caso deu-se na passada quinta-feira, quando o indiciado enganou a vítima, que por sinal é seu cunhado, com promessa de arranjar emprego na cidade de Maputo. Impressionado com o gesto, o jovem de 22 anos de idade viajou da província da Zambésia para a capital do país, a fim de começar a trabalhar. O que não sabia é que era uma vítima de tráfico de seres humanos, um crime liderado pelo seu cunhado. Aqui, conforme que ele falou, eu também decorei aquele valor. Não sei se ele não sabe o dinheiro, não sei se eu que falhei, não sei. Mas falou de 3 milhões de meticais. E querem vender o jovem por esse valor? Sim, segundo a informação do pai. E quem era o vosso potencial cliente? Como diz? Quem era o vosso cliente? Não tinha cliente, que estive a procurar, não tinha cliente. O indiciado, que é pai de 6 filhos, diz que não sabe ao certo como teve a coragem de preparar o crime. O diabo mesmo me entrou a falhar todas as palavras. Eu aqui nunca. E qual é que seria o seu benefício nesse negócio todo? Quanto é que ia ganhar? Não sei, o dono não sei, podia me dar o quê, nem sei já. Porque era antes de conquistar a família dele. A polícia já abriu um auto que será submetido às autoridades da justiça. Foi flagrado enquanto ele estava mesmo à procura de um presumível cliente e a polícia acionou todas as linhas operativas no sentido de neutralizar esse indivíduo e neutralizamos. Agora encontra-se aqui detido nas celas de comando distrital Perembone, onde aguarda os procedimentos subsequentes. Ainda no comando distrital de Boane, está detido este jovem indiciado de assaltos à mão armada em estabelecimentos comerciais. Convidaram uns amigos para participar nessa onda de criminalidade. Em quantas lojas vocês roubaram? 2. As lojas, o que conseguiram roubar? Valores monetários. Quanto dinheiro? Uma 10 mil, outra 12. A detenção deste suspeito só foi possível graças à colaboração popular. O mesmo também foi flagrado e nele estava na companhia dos seus 2 comparsas que, ao se perceberem da presença policial no local, puseram-se em fuga. Importa referir que na posse deste mesmo indivíduo foi recuperada uma arma com 8 munições, e já lavramos o respectivo auto. O trabalho que se segue é, na verdade, de neutralização dos outros componentes desta quadrilha. A polícia diz ainda que 2 membros do grupo estão foragidos. A petroquímica sul-africana Sasol quer expandir as suas áreas de exploração de hidrocarbonetos na província de Inhambane. Por efeito, a multinacional está a negociar uma 3ª licença com o governo moçambicano neste caso. A Sasol iniciou as suas operações em Moçambique em 2014 e possui uma unidade central de processamento de gás natural nos campos Tipande e Temane, na província de Inhambane. Nestes campos, o gás é transportado por gazetudo para a vizinha África do Sul, mas com pontos de abastecimento para o uso industrial no país, incluindo a geração de energia elétrica. De olhos nos novos desenvolvimentos na indústria de hidrocarbonetos, em particular a produção do gás de petróleo liquefeito, a petroquímica sul-africana desenhou um plano de expansão por um período de 10 anos nas 2 áreas de licença existentes e numa 3ª área de licença ainda em negociação com o governo moçambicano. Trata-se de uma licença que compreende uma área de mais de 500 mil hectares.
Segundo consta do relator da avaliação final do impacto ambiental do projeto da expansão da Sazol, solicitado pela própria companhia, os trabalhos irão incluir a aquisição de dados sísmicos, construção de estradas de acesso temporárias e permanentes dos locais dos poços e acampamentos provisórios para os trabalhadores, perfuração de 91 poços, construção de linhas de fluxo e de centrais coletoras para os testes de poços, atividades de manutenção contínua em apoio às infraestruturas do projeto e recuperação melhorada do petróleo e gás. Esta segunda-feira, a Sazol publicou um pedido de manifestação de interesse para serviços de concepção técnica de projetos de engenharia. O plano é criar uma unidade de processamento de gás de petróleo liquefeito e de produtos químicos líquidos. Funcionários de uma estância turística de Praia do Tofo, em Inhambane, clamam por um bom ambiente de trabalho junto da direção, com forma de pressionar os gestores e atender o seu pedido. Os trabalhadores amotinaram-se de frente do estabelecimento hoteleiro e as atividades estiveram temporariamente paralisadas. Um pouco mais de 40 funcionários deste que é considerado um dos maiores estabelecimentos hoteleiros da Praia do Tofo, em Inhambane, que clamam por um bom relacionamento laboral entre estes e a entidade patronal. Os colegas estão a trabalhar aqui sem contrato. O contrato é cancelado hoje, amanhã é chamado o colega, é espizinhado, então fica complicado para a vida de alguém. Eu estava de férias mês de julho, voltei, veio ter uma nota de culpa da acusação de roubo. Até hoje que estou aqui parada, ainda não tenho resposta de me responderam que só me chamam de ladra e tenho documentos em casa. Além daquele dinheiro que vem na INSS, aquele nosso dinheiro mesmo, eu não sei qual é o dinheiro que recebo, porque às vezes outro mês recebo bom salário, outro mês... Um dia queríamos levar porrada com clientes aí, a dizer que nós queremos shampoos, enquanto não compra shampoos, nem compra nada quase. O cliente chega, às vezes pode chegar e ficar durante 7 dias aqui. Mas sem trocarmos dele só hoje. Se for a verificar agora, nem o gerente está aqui, recursos humanos também não está aqui, mas são os primeiros a dizer, olha, vão em frente. Infelizmente é mesmo que não contaram com eles. Contactada a direção, que de imediato convocou uma reunião sem gravar a entrevista, prometeu dar uma rápida solução face às reclamações dos funcionários. Aliás, segundo apuramos nesta sala quando a direção estava reunida, foi que as reclamações dos funcionários nunca haviam chegado ao representante máximo do estabelecimento, muito menos o documento apresentado pelos trabalhadores, que segundo eles teriam enviado à Direção do Trabalho, Emprego e Segurança Social. Verdade ou não dos posicionamentos de cada parte, o certo é que a direção prometeu solucionar o impasse, onde a classe trabalhadora pede um harmonioso ambiente laboral. A Procuradoria-Geral da República diz que já constituiu 18 arguidos, incluindo os 3 moçambicanos acusados pela Justiça norte-americana. Detalhes sobre as dívidas ocultas para acompanhar dentro de instantes. Vamos a uma curta pausa, voltamos já já. Um plano de golpe de Estado fracassou no Gabão. Estamos já a olhar o mundo. 4 militares estão detidos e um encontra-se foragido depois de terem invadido ontem uma rádio anunciando o controlo do governo do presidente Ali Bongo. A esta altura recebemos orientações, ou melhor, indicações para a matéria que faz força esta edição do Jornal da Noite. A Procuradoria-Geral da República já reagiu em comunicado à detenção de Manuel Chang. A PGR diz que já constituiu 18 arguidos, incluindo os 3 moçambicanos acusados pela Justiça norte-americana. 9 dias depois da detenção do antigo ministro das Finanças, a Procuradoria-Geral da República reagiu esta segunda-feira através de um comunicado de imprensa, no qual informa que está a trabalhar junto das autoridades da África do Sul e dos Estados Unidos da América para defender os interesses do Estado moçambicano. Considerando que no processo que corre na jurisdição americana são acusados cidadãos moçambicanos, e havendo um processo crime a correr sobre os mesmos factos na nossa jurisdição, a PGR está a encetar diligências junto das autoridades competentes da República da África do Sul e dos Estados Unidos da América para cautelar interesses do Estado moçambicano
no que concerne à responsabilização dos infratores no território moçambicano e recuperação de ativos. Sobre o processo crime aberto em 2015 e que faz este ano um quinquênio, a PGR diz que o mesmo continua na fase de instrução preparatória. A novidade, porém, é que 18 pessoas, entre funcionários públicos e de outros setores, foram constituídos e arguidos, indiciadas de prática de crimes de abuso de cargo ou função, abuso de confiança, peculato e branqueamento de capitais. A PGR fez saber ainda que contratou peritos internacionais para ajudar na avaliação dos ativos existentes e na identificação e apreensão dos bens ilegalmente adquiridos pelos arguidos e relacionados com os crimes em causa. Sobre a detenção do antigo ministro das Finanças, a PGR diz que tomou conhecimento dos fatos através do consulado moçambicano em Joanesburgo, o que significa que a justiça norte-americana não informou as autoridades moçambicanas sobre as diligências para a detenção de Manuel Chang na África do Sul. Entretanto, 2 dias depois da detenção de Chang, a Embaixada dos Estados Unidos em Pretória enviou à Procuradoria-Geral da República a cópia da acusação proferida contra os 3 arguidos moçambicanos, incluindo o antigo titular das Finanças, entre fevereiro de 2005 e janeiro de 2015. No comunicado, a PGR lamenta a falta de colaboração das autoridades norte-americanas e dos Emirados Árabes Unidos na cedência de informações solicitadas desde 2017, com destaque para as referentes aos movimentos bancários, contendo identificação de transferência de valores provenientes de empresas fornecedoras de bens e serviços sediadas nos Emirados Árabes Unidos e outros países a favor de indivíduos suspeitos. Não obstante a articulação estabelecida com as autoridades daquele país, Emirados Árabes Unidos, a PGR não obteve resposta aos quesitos formulados nas cartas rogatórias. Dos fatos constantes da acusação do Tribunal norte-americano, a PGR só tomou conhecimento após a recepção da cópia da referida acusação no dia 31 de dezembro de 2018 e não em sede da resposta às cartas rogatórias. Quanto aos Emirados Árabes Unidos, a carta rogatória foi emitida dia 5 de outubro de 2017, com vários aditamentos, o último dos quais a 10 de janeiro de 2018, bem assim a realização de encontros com a Procuradoria-Geral daquele país. No entanto, ainda sem resposta até a presente data, e porque os fatos relevantes para o processo crime em curso na PGR ocorrem nos Emirados Árabes Unidos, no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, a PGR diz que a investigação criminal está dependente das informações solicitadas às autoridades daqueles países. A PGR não tem qualquer outra forma de obter informação sobre os factos sem a colaboração daqueles países. Lê-se no comunicado. Ainda assim, a PGR diz que continua a contar com a colaboração das instituições de justiça nos países em causa, com vista à responsabilização dos infratores. A reação da Procuradoria-Geral da República surge um dia antes da audição de Manuel Chang pelo Tribunal Sul-Africano, numa sessão em que o seu advogado vai contestar contra a sua extradição para os Estados Unidos da América. Até a data da sua detenção, Manuel Chang era deputado da Assembleia da República, mas até hoje aquele órgão de soberania ainda não se pronunciou sobre o assunto, mesmo com várias tentativas de pedido de esclarecimento efetuados pela STV. Se por um lado a PGR já se pronunciou, o mesmo não acontece com a Assembleia da República, que continua mergulhada no silêncio. Até a data da sua detenção, Manuel Chang exercia a função de deputado aqui no Parlamento. Na semana passada, a STV contactou via telefone Verônica Macamo, presidente da Assembleia da República, e Mateus Catupa, porta-voz da Comissão Permanente da Assembleia da República, mas ambos não atenderam o telefone. De forma insistida, a STV contactou o conselheiro diplomático da Assembleia da República. Este atendeu, garantiu feedback, mas tal não aconteceu. Lembre-se que Manuel Chang volta a ser ouvido nesta terça-feira no tribunal de Joanesburgo, na vizinha África do Sul. A acusação refere que, além de Manuel Chang, há mais 5 moçambicanos envolvidos nas chamadas dívidas ocultas. Imagens são de Elton Sembane, Raul Massingue, para a STV. A STV tem uma equipa já posicionada em Joanesburgo, encabeçada pelo repórter STV António Tio, a quem vamos a esta altura ouvir. Tio, muito boa noite. O que é possível avançar a partir de Joanesburgo?
Direto que está a ser feito a partir de Johannesburgo. Estamos a menos de 24 horas da audição Manuel Chang e a qualquer momento poderemos retomar este contacto. Aliás, poderemos insistir a este contacto com António Tiwa. Vamos a esta altura olhar o mundo. Pelo menos 4 militares estão detidos na tentativa de golpe de Estado no Gabão. A ordem voltou a ser estabelecida no Gabão, depois de um grupo de militares ter invadido na madrugada de segunda-feira uma estação radiofónica onde anunciou um golpe de Estado contra o regime do presidente Ali Bongo. 5 soldados estão implicados no golpe de Estado fracassado. 4 deles já se encontram detidos e o outro continua foragido, disse o porta-voz do governo citado pela Reuters. Ondo Obiang, um dos líderes da tentativa do golpe de Estado, alegou que o presidente Ali Bongo, que está ausente do país há 4 meses por motivos de doença, já não está em condições de governar. Obiang, acompanhado de 2 militares, disse ainda que o golpe de Estado estava a ser conduzido contra aqueles que assassinaram jovens patriotas na noite de 31 de agosto de 2016, em referência à violência que surgiu quando Bongo foi declarado vencedor das eleições com uma margem de 6.000 votos. A ordem foi restabelecida com a intervenção dos militares que dispersaram dezenas de pessoas que apoiavam o golpe de Estado contra o regime da família Bongo, que governa o Gabão há mais de 4 décadas. A comunidade internacional, incluindo a União Africana, condenou a tentativa do golpe de Estado. Já avanços no diálogo para a reabertura do governo norte-americano, que está parcialmente encerrado há 3 semanas. Entretanto, Donald Trump diz que, ao invés de muro de cimento, tem de ser construído um muro de aço. Donald Trump anuncia um avanço nas negociações com os democratas e fala na construção de um muro de aço. Trocar o cimento pelo aço é o compromisso do presidente dos Estados Unidos para conseguir o orçamento para a construção do muro na fronteira com o México. Será feito de aço, será menos intrusivo e mais forte. E podemos recorrer às nossas grandes empresas para a construção. Uma barreira de aço vai reforçar-nos a fronteira. O presidente norte-americano está disposto a ceder para avançar nas negociações e encerrar a paralisação parcial do governo dos Estados Unidos no shutdown, que entra na 3ª semana. A construção do muro foi uma das principais promessas de campanha de Trump, com o objetivo de impedir a imigração ilegal. O presidente dos Estados Unidos disse também estar disposto a declarar o estado de emergência nacional e não cede na intenção de conseguir o orçamento para a construção do muro, orçado em mais de 5.000 milhões de dólares. Estamos a menos de 24 horas da audição de Manuel Chang em Johannesburgo e a esta altura existência de contacto com António Tiwa. Uma vez mais, muito boa noite. Tiwa, se consegues me ouvir, que ambiente é que se vive em Johannesburgo? Muito boa noite mais uma vez, Gersildo. Boa noite aos telespectadores. Dizíamos que a audição de Manuel Chang está a gerar muita expectativa, não só em Moçambique, mas também em território sul-africano. A principal imprensa da África do Sul está a acompanhar este processo desde a detenção do ex-ministro da Justiça, tanto relacionado também aos desenvolvimentos que este caso está a ter. E relacionado aos desenvolvimentos, o fato que a STV, que está desde hoje aqui Johannesburgo, soube é que afinal Manuel Chang não foi ouvido pelo juiz no dia 31 de dezembro. Segundo dados que podemos obter, portanto, aqui ao nível de Johannesburgo, é que Manuel Chang foi portanto, ao tribunal no dia 31 de dezembro. Entretanto, a defesa do ex-ministro pediu para que a audição fosse adiada para amanhã,
amanhã, dia 8 de janeiro, porque ainda não reunia dados suficientes para defender o ex-ministro da Justiça. A defesa pediu que a audição fosse adiada para poder se inteirar melhor sobre este processo. Foi esta a razão pela qual a audição foi, portanto, adiada para o dia de amanhã. E outro dado também relevante que podemos obter é que a defesa do ex-ministro esteve em Maputo para inteirar-se melhor sobre este processo e espera que amanhã possa, portanto, a defesa espera que possa conseguir defender o ex-ministro, referir também que são dois aspectos relevantes que a defesa leva para a audição de amanhã. Pede que o ex-ministro das Finanças moçambicano não seja extraditado para a África do Sul, mas também pede que, portanto, ele possa responder o processo em liberdade. Portanto, amanhã será o primeiro dia que Manuel Chang estará perante o tribunal aqui em Joanesburgo. A audição está marcada para o período da manhã. As audições aqui, portanto, no tribunal de Captain Park começam às 9 horas. Ainda não há uma previsão completamente certa de que horas o ex-ministro será ouvido, mas sabe-se que a partir das 9 horas, e nós estaremos a acompanhar todo o processo de perto, dentro deste período poderá acontecer a audição. E é uma audição, são desenvolvimentos que poderemos transmitir sempre que se mostrar relevantes à audiência da STV e da STV Notícias, porque estamos aqui na África do Sul para acompanhar tudo de perto. Gersilde, são os desenvolvimentos que podemos trazer a esta altura, prometendo sempre que se mostrar necessário nos juntarmos à antena para trazer os desenvolvimentos sobre este caso. Boa noite. Decisão sobre a extradição ou não de Manuel Chang será conhecida amanhã. E continuamos a olhar o mundo. O governo britânico vai definitivamente votar o projeto do Brexit de Theresa May a 15 de janeiro. A garantia foi dada pela própria primeira-ministra, que já avisou sobre a incerteza do futuro caso o projeto seja chumbado. Finalmente, o acordo para o Brexit está prestes a conhecer um momento decisivo. A primeira-ministra britânica garante que a votação vai mesmo acontecer e cabe agora aos deputados aprovarem ou não o documento para a saída do Reino Unido da União Europeia. A decisão está agendada para o meio do mês. Em entrevista à BBC, Theresa May garantiu que o sufrágio vai realizar-se após uma semana de debate parlamentar. Serão poucos dias para convencer trabalhistas e conservadores das vantagens de apoiar o acordo alcançado com o bloco comunitário. Se, por um lado, os deputados temem incerteza que se perspectiva ao não aprovarem o documento, por outro lado, o documento parece não satisfazer as ambições da maioria. De acordo com o inquérito realizado pela campanha anti-Brexit, People's Vote, apenas 22% dos eleitores afirmam querer ver o acordo de May implementado, contra 53% que desejam um segundo referendo. Theresa May já admitiu tratar-se de uma incerteza quando questionada sobre o futuro dos britânicos num cenário de não acordo. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Maputo amanhã irá registrar uma máxima de 33 graus e uma mínima de 24, 31 de máxima para Xaixai e 23 de mínima, 31 também de máxima para Inhambane e 25 de mínima. No centro do país, Tete terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 24, 30 graus de máxima para Chimoio e 20 de mínima, 30 também de máxima na Beira e 25 de mínima, Climane 32 de máxima e 24 de mínima. Puxamos o norte do país, 23 de máxima para Lixinga e 17 de mínima, 32 graus de máxima em Pemba e 25 de mínima, Nampula 32 de máxima e 13 de mínima. Até já. Bem-vindos à última parte do jornal e estaremos dedicando este bloco ao desporto. O Ferroviário de Maputo abriu esta segunda-feira as oficinas para a época futebolística 2019. Daoud Rezak orientou o primeiro treino dos locomotivas da capital do país, que contou com 22 jogadores. Nova temporada, nova era na estação locomotiva de Maputo.
Daoud Razak foi confirmado e apresentado aos jogadores do Ferroviário de Maputo esta segunda-feira e já pôs mão na massa. O técnico orientou o primeiro treino com 22 jogadores, entre os regressados e os que transitaram da época passada, sob o olhar atento da direção da coletividade e adeptos. Daoud Razak assume o compromisso de conquistar todas as provas que vierem pela frente. O Ferroviário, devido à dimensão que tem, luta sempre por tudo, então não vai fugir à regra, quer seja em Moçambique, quer seja em todas as competições onde o Ferroviário estiver inserido, vamos ser candidatos ao título e ao troféu, neste caso da competição em que o Ferroviário esteja inserido. Diz estar satisfeito com o plantel que tem e apela à calma e à serenidade dos adeptos para o sucesso da equipa nesta temporada. Felizmente a direção deixou-me a oportunidade de fazer o meu plantel e isso é muito bom, quando nós podemos fazer o nosso plantel. Temos alguma base que ficou do ano passado, que é importante manter, e temos alguma juventude à mistura, que é para podermos tentar também projetar os miúdos moçambicanos, o próprio clube. Que tenham muita paciência, muita calma e que estejamos juntos e unidos para sermos fortes e melhores. A direção essa pediu títulos ao novo treinador e para tal vai reforçar a equipa com mais 6 jogadores. Nós temos 4 reforços estrangeiros que vão chegar até ao final desta semana, e provavelmente mais de 1 ou 2 nacionais que vamos até o final do dia 2 ou do dia da manhã, vamos fechar com eles. 2 nigerianos, um português e um brasileiro, e os restantes são moçambicanos. Para além destes, os locomotivas contam com os regressados Germano, Neldino, Tunono e Dudu para atacar o Moçambola, a Taça de Moçambique e a Liga dos Campeões Africanos, edição 2019-2020. 4 vezes campeã africana de clubes, Lea Dong reforçou o SPA Girona da Primeira Liga Espanhola de Basquetebol Feminino até final da época 2018-2019. Tanuxa estreou-se este domingo com vitória sobre o Zaragoza por 84-34. Já vai no seu terceiro emblema em solo espanhol. A internacional moçambicana, 4 vezes campeã africana de clubes, regressa à Primeira Liga Espanhola de Basquetebol para reforçar os Pal Girona, líder da competição. O Girona procurava a substituta ideal para a lesionada Bia Sanches, depois da tentativa falhada de contratar Laura Nichols. Lea Dong é uma jogadora reputada em Espanha e a escolha recaiu na moçambicana que, nas 2 anteriores passagens por aquele país, teve prestações assinaláveis. Nos 10 jogos que realizou pelo Extremadura, na altura da 2ª divisão, Dong ajudou a equipa a qualificar-se ao primeiro escalão de basquetebol espanhol pelo Guernica, a seu segundo clube na Espanha. Tanuxa teve uma média de pontos de 11.4, uma porcentagem de 56.8% dos lançamentos de campo e uma média de 4.9 ressaltos por jogo. Na Hungria, pelo campeonato local, registrou uma média de pontos de 15.4 e 6.6% de ressaltos por jogo. Na Euroliga de Basquetebol Feminino, prova na qual o Segle da Hungria também fez parte, Dong não deixou seu crédito em mãos alheias e teve uma média de pontos por jogo de 15.7, 56.7% nos lançamentos de 2 pontos e 5.8 ressaltos por jogo. De volta à Espanha, a Lea Dong estreou-se este domingo na vitória de Girona sobre o Zaragoza por expressivos 84-34. Em 14 jogos realizados, o Girona soma 13 triunfos e apenas uma derrota. É o fim do Jornal da Noite, uma edição suportada por uma das manchetes. Dá conta de que a Procuradoria-Geral da República diz que já constituiu 18 arguidos, incluindo os 3 moçambicanos acusados pela Justiça norte-americana. Voltamos a cruzar caminhos em antena na STV Notícias dentro de instantes.